Valentões destroem diploma de jovem negra, mas a resposta surpreendente deles vai te chocar. Clara mal podia acreditar que finalmente chegara aquele dia. A formatura. Quando ouviu seu nome sendo chamado, seu coração disparou. As palmas e os gritos de alegria ecoavam ao seu redor. Ela se via no palco, linda, vestindo a beca negra com orgulho. Era quem ela sempre quis ser, uma jovem negra, forte e vitoriosa, em uma cidade que não costuma aceitar bem as diferenças. Mas quando ela levantou o diploma, o sorriso iluminado de conquistas tornou-se a imagem de um pesadelo. Gritos de risadas maldosas a atravessaram como facas. Um grupo de meninos arrogantes, que a haviam atormentado durante anos, avançou na direção dela. O líder, um rapaz de rosto cerrado e olhar frio, atingiu seu diploma com a palma da mão, como se estivesse rasgando todo o seu esforço. O papel se esfarelou no ar, levando consigo um pedaço da alegria que lá estava. O mundo ao redor parecia parar. Clara sentiu suas mãos trêmulas e o coração encolhido. O riso dos valentões ressoava em sua mente, mas havia algo mais naquelas risadas. Uma fragilidade que ela finalmente percebera. O que os fazia atacar assim? Medo? Insegurança? Ao olhar para seus rostos, ela viu apenas sombras de pessoas perdidas. Mas a dor da humilhação ainda queimava como fogo. Com a multidão em volta murmurando, Clara se sentiu sozinha. Cada olhada curiosa a feriu mais do que qualquer palavra. O que sua cidade tinha contra ela? O que aqueles meninos achavam que podiam destruir? Mas ao invés de permitir que a dor a derrubasse, algo se acendeu dentro dela. Foi ali, naquele instante, que Clara decidiu que não seria mais uma vítima. Ela se juntou a um grupo de ativistas que lutavam pela igualdade e inclusão. Eram pessoas apaixonadas, unidas, que acreditavam em um mundo melhor. A cada reunião, a cada palavra trocada, Clara se sentia mais forte. Mas sua luta não seria fácil. A cidade, marcada pelo preconceito, não gostava de mudanças. Clara se viu enfrentando não apenas a hostilidade das ruas, mas também a resistência das autoridades que deveriam protegê-la. O medo estava por toda parte. Em meio a essa batalha, Clara descobriu um segredo que começava a se desenrolar. Aqueles valentões com seus sorrisos debochados estavam ligados a um escândalo familiar, segredos e conflitos ocultos que podiam expor suas vulnerabilidades. A curiosidade a consumia, mas havia um dilema. Deveria ela revelá-los e arriscar tudo, ou buscaria a redenção pelo perdão? Enquanto ponderava, Clara se viu diante de um novo desafio surgindo, um estrondo de um passado que ela precisava enfrentar. O futuro parecia sombrio, mas dentro dela acendiam-se as chamas da coragem. A verdade podia mudar tudo, mas a que preço? De uma coisa Clara tinha certeza: não deixaria que seu passado definisse seu futuro. A luta estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava lutando contra a confusão que dominava sua mente. A dor da humilhação permanecia ali, tão aguda quanto antes. Ao mesmo tempo, algo novo pulsava dentro dela, a determinação. Ela estava decidida a se levantar, mas no fundo, uma pergunta assombrava sua mente. O que deveria fazer a seguir? Enquanto Clara se perdia em seus pensamentos, uma agitação tomou conta da multidão.
Olhares se voltaram para a entrada do espaço da formatura. Clara franziu a testa, tentando ver o que estava acontecendo. Então, uma figura apareceu, cercada por seguranças. Era a mãe de um dos valentões, a mesma que sempre a ignorou nas reuniões de pais e teve comportamentos extremamente arrogantes. Mas agora, seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados refletiam puro terror. Não, você não pode estar aqui, ela gritou. O pânico em sua voz era inconfundível. E então, como um relâmpago cortando o céu, a verdade começou a se revelar. Aqueles garotos não eram apenas valentões, eles eram parte de um esquema muito mais profundo. Um segredo que ligava suas famílias à corrupção na cidade. Clara mal podia acreditar no que estava ouvindo. A mulher começou a gritar, implorando para que eles parassem, para que a verdade não saísse a... O silêncio se estendeu como uma corda tensa. Clara sentiu seus músculos se contraírem. O que exatamente ela estava prestes a descobrir? A multidão murmurava, surpreendida. Estão filmando tudo, alguém gritou. As câmeras estavam focadas na mulher, e o clima mudava rapidamente. Mesmo os valentões pareciam perplexos, batendo os pés, como se quisessem se esconder da revelação que se aproximava. A mãe do valentão, agora visivelmente mais agitada, passou a olhar para os filhos com um misto de raiva e desespero. Vocês não têm ideia do que estou fazendo. Se tudo isso vier à tona, será o fim de nós e de vocês. Os meninos, agora com expressões de medo em seus rostos, hesitaram. O líder do grupo, aquele que havia rasgado seu diploma, olhou para Clara, e ali em sua expressão havia um vislumbre de algo diferente. Culpa. Era um momento tenso, e Clara sentiu que seu coração batia mais forte. O que a mulher estava escondendo? Que segredo era esse que poderia mudar tudo? Mãe, o que você está dizendo? O valentão fez a pergunta que todos estavam pensando, e nesse instante, as máscaras começaram a cair. Não tenho tempo para explicar, mas se não pararem com isso, vocês vão se arrepender. A voz dela ecoou como um grito. Clara ficou paralisada, um nó na garganta a impediu de respirar. As revelações pairavam no ar, e o golpe do destino parecia prestar-se às suas revelações. No meio do caos, Clara percebeu que aquele grupo que a havia atormentado por tanto tempo não eram apenas inimigos. Eles também eram vítimas de algo maior. A linha entre o certo e errado começava a se desfocar, e ela precisava decidir. Iria expor os segredos e talvez colocar em risco a vida daqueles meninos? Ou buscaria uma maneira nova de enfrentar a injustiça, trazendo ao mesmo tempo a sua própria voz à luta? Mas, à medida que olhava para a multidão, uma coisa ficou clara: as consequências daquela escolha poderiam ser terríveis. Seria Clara capaz de encontrar o caminho certo? E afinal, o que a verdade realmente era? O que mais estava escondido sob a superfície? A luta estava apenas começando, mas agora tudo parecia mais complicado do que nunca. Clara estava paralisada, o nó na garganta se apertando e o coração pulsando com força. A mãe do valentão havia falado sobre segredos, e todos na sala estavam presos à tensão daquela revelação. O murmúrio da multidão se intensificava, mas como um eco distante. Clara sentiu que uma tempestade se aproximava, e a sensação de urgência era palpável. Então, algo surpreendente aconteceu. Um dos meninos, o que parecia mais afetado pela revelação, avançou em direção à mulher. Mãe, o que você está escondendo de mim? Você sempre falou sobre manter as aparências. O que está acontecendo? A voz dele tremia, e Clara percebeu uma fissura na armadura daquela turma. O pânico no rosto da mulher cresceu. Você não pode entender. É mais complicado do que isso. Ela olhou ao redor, como se buscasse uma saída, mas tinha uma expressão de desespero. Eu fiz tudo isso para proteger vocês. Eu não posso deixar que a verdade venha à tona. Clara sentia que o clima mudava. A multidão agora não apenas assistia,
mas parecia se mover em direção à verdade. Olhares se trocavam entre os formandos e os espectadores, como se cada estivesse processando o que estava acontecendo. Havia um frenesi na atmosfera e Clara se preparou para o que estava por vir. E então, como um pedaço de vidro quebrando, a mulher deslizou uma mão para dentro da bolsa e, em um movimento rápido, jogou um objeto em direção aos filhos. Clara viu que era um celular. A tela acendeu com a imagem de um documento e a palavra corrupção brilhava vermelha. Os meninos olharam em choque e o líder do grupo, que havia rasgado seu diploma, palideceu ainda mais. Vocês precisam ver isso. A mulher gritou, sua voz tremulando. Eu não queria que vocês soubessem, mas tudo que eu fiz foi por proteção, por amor. Os meninos se aproximaram com cuidado e um deles pegou o celular. As palavras escaparam de seus lábios. O que é isso? Ele encarava a tela em incredulidade. Clara não podia acreditar no que estava acontecendo, o que aquele documento revelava. Sua mente disparou com possibilidades. A multidão estava em polvorosa. Murmúrios se espalhavam e as pessoas começavam a se mobilizar, tentando ver o que estava acontecendo. Alguém começou a filmar, e o clima rapidamente se tornava mais tenso. Clara tentava entender o que estava por trás daquela explosão repentina de desespero e revelações. Foi então que o caos irrompeu. Um grito cortou o ar. Alguém chamou os policiais. Eles precisam ver isso. Uma figura de uniforme surgiu na entrada. Sua presença imponente influenciando a tensão na sala. Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. Uma sensação de alerta tomou conta dela. Que consequências haveria para aquele grupo, para os valentões e para sua luta por igualdade? A mulher estava agora em um estado de desespero. Sua máscara havia caído. O que ela realmente havia feito para proteger seus filhos? E o que mais ela escondia? Revelações estavam prestes a explodir. E Clara sabia que nada seria como antes. Neste momento, uma nova camada de complexidade se desenrolava. O passado, que parecia tão claro, agora estava envolto em sombras. O que mais estava escondido nas entrelinhas daquela história? A verdade poderia ser mais sombria do que ela imaginava. Clara sentiu que o momento estava prestes a se desdobrar em algo colossal. A luta por justiça estava se intensificando de uma forma que ela jamais esperava. O que viria a seguir? A resposta a essas perguntas ecoava em sua mente, enquanto a tensão na sala atingia o ponto de ruptura. Clara estava paralisada, o nó na garganta se apertando e o coração pulsando com força. A mãe do valentão havia falado sobre segredos. E todos na sala estavam presos à tensão daquela revelação. O murmúrio da multidão se intensificava, mas como um eco distante. Clara sentiu que uma tempestade se aproximava, e a sensação de urgência era palpável. Então algo surpreendente aconteceu. Um dos meninos, o que parecia mais afetado pela revelação, avançou em direção à mulher. Mãe, o que você está escondendo de mim? Você sempre falou sobre manter as aparências. O que está acontecendo? A voz dele tremia, e Clara percebeu uma fissura na armadura daquela turma. O pânico no rosto da mulher cresceu. Você não pode entender, é mais complicado do que isso. Ela olhou ao redor como se buscasse uma saída, mas tinha uma expressão de desespero. Eu fiz tudo isso para proteger vocês. Eu não posso deixar que a verdade venha à tona. Era então que um grito cortou o ar, vindo da entrada. Um homem de terno escuro se aproximava, e seu olhar intenso causou uma onda de tensão. A multidão se afastou, como se aquela presença pudesse queimar tudo ao redor. Clara e os meninos pararam.
os olhos presos à figura ameaçadora. Não seja ingênua. Você acha que isso vai acabar bem para vocês? O homem falou com uma voz que parecia ecoar por toda a sala. Clara sentiu um calafrio passar pela espinha. O que aquele homem estava fazendo ali? A mulher do valentão retraiu-se, sua expressão mudando de desespero para pavor. Você não deveria estar aqui, ela gritou, a voz carregada de pânico. A multidão murmurou, e Clara percebeu que a tensão aumentava a cada segundo. Mas quem era aquele homem? Eles precisam saber a verdade. Uma verdade que você escondeu por muito tempo. Ele apontou para a mulher. E todos sentiram a gravidade das palavras. Clara teve um estalo. Aquele homem não era desconhecido. Ela havia visto seu rosto antes numa foto antiga que ela encontrou em um protesto. Ele era o pai de um dos valentões, mas tinha um passado escuro, manchado por corrupção e crimes. Você não pode fazer isso com eles, a mulher implorou, mas a força nas palavras dela estava desaparecendo. O homem continuou, a verdade sempre aparece, mesmo que você tenha tentado esconder. Não, se você expor a verdade, pode acabar destruindo tudo e todos. A mulher estava em lágrimas agora, o rosto contorcido pela dor. Clara sentiu o coração apertar. O que mais essa mulher escondia? O que exatamente estava em jogo? O filho olhou para o pai com uma mistura de medo e raiva. O que você está fazendo? Estamos todos ligados a esse escândalo? O que você fez, pai? O silêncio caiu como um manto sobre a sala, todos aguardando a resposta que poderia mudar tudo. A tensão era insuportável, e em um movimento inesperado, o homem tirou um pequeno arquivo de uma pasta. Ele puxou a capa e revelou documentos manchados, com nomes e cifras que pareciam tortuosos. Isso mostra o que vocês precisam saber. O legado que vocês queriam proteger foi construído sobre mentiras. Clara sentiu um frio na barriga. A revelação estava prestes a explodir. A mulher cerrou os punhos, uma luz de determinação começando a brilhar em seus olhos. Você não pode apenas impor a verdade assim. Isso destruirá a nossa família. As expressões na sala mudaram mais uma vez. Agora a linha entre o certo e o errado estava mais emaranhada do que nunca. O valentão, que anteriormente parecia tão seguro de si, agora estava à beira de um colapso emocional. Clara percebeu que talvez todos ali fossem vítimas de um mesmo sistema falido, que os prendia numa teia de mentiras. A tensão se tornou um turbilhão e, em meio ao caos, uma sirene ecoou do lado de fora. Clara sentiu seu coração disparar. A polícia estava chegando. O que isso significava para todos eles? Ela olhou em volta e percebeu que o passado, que parecia tão distante, agora estava colidindo brutalmente com o presente. O que aconteceria quando a verdade se tornasse evidente para todos? O clima era de um inevitável confronto. Clara só conseguia pensar em como tudo iria se desenrolar. Qual seria o custo da verdade? Uma coisa era certa, nada voltaria a ser como antes. Clara estava paralisada, o nó na garganta se apertando e o coração pulsando com força. A mãe do valentão havia falado sobre segredos, e todos na sala estavam presos à tensão daquela revelação. O murmúrio da multidão se intensificava, mas como um eco distante. Clara sentiu que uma tempestade se aproximava, e a sensação de urgência era palpável. E então algo aconteceu. A porta se abriu com violência. Um homem de terno escuro entrou com um olhar agressivo. O ambiente ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido cortado. A mãe do valentão virou-se, as palmas das mãos suadas, segurando a bolsa como se fosse uma âncora. Você não deveria estar aqui, ela gritou, seu rosto se contorcendo em pânico. Mas eu estou. O homem ergueu uma mão, pressionando um botão
que fez a tela de um projetor brilhar atrás dele. Ajustando os olhos, Clara viu imagens começando a aparecer, documentos, fotos, rostos conhecidos. Em choque, ela identificou um dos homens da cidade em uma dessas imagens. "Esses são amigos da sua família, não é?" ele perguntou, a voz soando como aço. A mãe do valentão começou a tremer. "Por favor, não faça isso." Mas as palavras dela ecoavam vazias. As pessoas à sua volta começaram a sussurrar, e Clara percebeu que a multidão estava agora dividida, alguns querendo ver a verdade, outros tentando proteger a família dos valentões. A tela mudava rapidamente, mostrando vídeos de reuniões secretas, troca de dinheiro por favores. Clara sentiu o estômago revirar. "O que estou vendo? O que isso representava para a cidade? Para nós?" O homem começou a falar sobre um grande esquema de corrupção, que envolvia políticos locais e empresários poderosos. Nomes foram jogados a esmo, e Clara ficou paralisada, percebendo que tudo aquilo era maior do que imaginava. Enquanto as luzes do projetor brilhavam, a intenção do homem começou a se tornar clara. Ele não estava só expondo, estava buscando um aliado. "Você, jovem, é hora de escolher. Você quer se juntar a nós ou ficará com eles, no lado da mentira?" Ele apontou para a mãe do valentão, cujas lágrimas escorriam pelo rosto. O chicote das revelações começou a estalar. "Esses jovens?" O homem gesticulou em direção aos valentões. "Eles não são os únicos a ter segredos. Você não sabe com quem está lidando. Não são só valentões. Uma hora, a verdade vai vir à tona, e vocês vão se arrepender de estar do lado errado. Para de falar, pai. Você não pode apenas fazer isso." O valentão que havia rasgado o diploma da Clara estava aéreo, pálido, como se tivesse sido atingido por um raio. Clara estava prestes a falar, mas a tensão aumentava a cada segundo. O que mais ele sabia? Qual era a ligação dele com tudo aquilo? O homem então virou-se para o pai do valentão. "Eu sei de tudo, e você vai pagar por manter seu filho nesse ciclo. Esse é o seu legado? Vergonha? Medo? A verdade não pode ser controlada por muito tempo." Ele olhou para Clara, como se a convidasse a entender a gravidade da situação. Foi um golpe, uma reviravolta chocante. Clara, antes uma vítima, agora se via no centro de um jogo de poder muito maior. Os olhos da multidão estavam fixos nela. Ela tinha que escolher: continuar lutando por justiça ou se render ao terror que permeava tudo. Nesse momento, o clima transformou-se em uma tempestade. Clara viu na expressão dos valentões a batalha interna. O chão se abriu sob eles, e entre o caos, a verdade começou a desmoronar todo o mundo que conheciam. As consequências poderiam ser explosivas, e a verdadeira natureza de todos ali parecia mais emaranhada do que nunca. O que viria a seguir? A luta por justiça estava prestes a ganhar uma nova dimensão, e Clara não sabia se estava pronta para isso. Clara estava paralisada, o nó na garganta se apertando e o coração pulsando com força. A tensão era palpável, e ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O homem de terno escuro estava lançando uma bomba em cada palavra que pronunciava, revelando verdades que poderiam destruir vidas. Quando o homem jogou os documentos na tela, a multidão ficou em silêncio, absorvendo a gravidade daquela situação. Clara se sentiu como se estivesse em um turbilhão. Cada imagem que passava na tela parecia mais surreal. Mas então, uma coisa inesperada aconteceu. Enquanto todos estavam focados na tela, um barulho vindo da porta chamou a atenção de todos. A porta foi empurrada com força, e uma mulher entrou correndo. Clara, sem acreditar no que via, reconheceu rapidamente a figura que avançava em direção a eles. Era sua mãe.
Os olhos dela estavam arregalados e o desespero estampado no rosto deixava claro que algo estava muito errado. Mãe! Clara gritou, mas sua voz mal saiu, arrastada pela confusão. A mulher parou, ofegante, mas ainda assim insistiu. Vocês precisam ouvir. A verdade ainda mais sombria. O murmúrio na sala cresceu, misturado com expressões de choque e curiosidade. A mãe de Clara olhou para o homem de terno, o mesmo que estava expondo os segredos da família dos Valentões. Você não tem ideia do que está fazendo, ela exclamou, sua voz tremendo. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Eles não são os únicos que têm segredos. A história que contam, a verdade sobre sua família, ela vai muito além do que você imagina. Os garotos, antes descontrolados, agora pareciam petrificados. O líder da turma, com um olhar fixo em sua mãe, balbuciou. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo de nós? O homem de terno sorriu, como se soubesse exatamente onde essa conversa estava indo. Nesse momento, Clara sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. A mãe dela continuou, a voz intensa. Não é apenas a família do seu pai que está envolvida em corrupção, mas a minha também. A verdade está envolta em mentiras, e se você não tiver cuidado, todos nós pagaremos um preço alto. Eles não são os únicos. As palavras dela pesaram como chumbo na sala. Os olhos de todos se fecharam para ela, absorvendo a revelação como se fosse um soco no estômago. O que aquilo significava? Clara olhou para sua mãe com confusão e desespero. A mulher que sempre a apoiou, sempre foi um farol de força, estava agora profundamente envolvida em alguma conspiração obscura. A mãe de Clara respirou fundo, com um olhar que implorava por compreensão. Fiz o que fiz para nos proteger. Você pensa que a luta é só contra eles? A luta é contra um sistema que não vai parar. Por nada. O homem, satisfeita, logo interrompeu. E agora, minha querida, é a hora da verdade. Não fugir, não esconder. Enquanto o silêncio se instalava novamente, um grito repentino cortou o ar. A polícia está chegando. Alguém gritou na multidão. Clara olhou para o homem e sua mãe com uma mistura de temor e realização. O que poderia acontecer agora? A verdade estava prestes a explodir, mas a pergunta permanecia. Será que Clara ainda poderia confiar em sua própria mãe? Todo mundo estava prestes a ser arrastado por essas ondas de revelações. E no final, quem seriam os verdadeiros vilões da história? O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A tensão pairava no ar e o futuro incerto se desenhava diante deles. O que mais seria revelado? Clara se sentiu à beira de um abismo, e a luta por justiça estava prestes a ganhar um novo sentido. A tensão pairava no ar, e um futuro incerto se desenhava diante deles. O que mais seria revelado? Clara se sentiu à beira de um abismo, e a luta por justiça estava prestes a ganhar um novo sentido. Mas no meio dessa tempestade de emoções, algo inesperado aconteceu. Do fundo da sala, um grito ecoou. Esperem! Era o valentão que havia rasgado o diploma de Clara, seu rosto marcado pelo desespero. Todos se viraram para ele. Vocês precisam saber a verdade. Sobre mim, sobre minha família. A multidão, que estava completamente absorvida pelas revelações, agora estava intrigada. Clara mal conseguia acreditar. Ele estava mudando de lado? O que ele queria dizer? O valentão avançou. Sua voz agora era firme, mas carregava um temor palpável. Minha mãe não foi a única a esconder coisas. Tem um motivo pelo qual tudo isso aconteceu, e eu sou parte do problema. A mãe dele, atordoada, tentou interrompê-lo, mas ele a ignorou. Eu sei do que ela fez. Eu sei que tudo isso é uma fachada. Estamos presos em um jogo com o qual não concordamos. O clima na sala mudou. As pessoas começaram a murmurar e a tensão aumentava. Clara sentiu o coração disparar. O que ele estava tentando dizer?
Vocês acham que somos apenas os valentões. Nós também somos vítimas. Minha mãe, ela sempre quis que eu fosse algo que não sou. E eu não suporto mais isso. Os olhares se intensificaram. O valentão parou, respirando fundo. Você não sabe, Clara. Você não sabe quem eu realmente sou. Quem é minha mãe? E eu estou cansado de ser o vilão. A multidão estava em choque. O murmúrio se intensificando. O que mais eles poderiam descobrir? Então, repentinamente, o homem de terno escuro, que até agora parecia o autoritário, mudou o tom. Ele havia encontrado uma brecha na confusão. É hora da verdade, então. Ele se voltou para o valentão. E o que você sabe sobre seu verdadeiro pai? Um silêncio mortal se instalou. A expressão do valentão mudou de raiva para confusão instantânea. Meu pai? O que você quer dizer com isso? Meu pai é o... Ele hesitou, sua voz se perdendo. Os olhos do homem de terno cintilaram. Ah, você não sabe que seu pai biológico não é quem você pensa que é? Seu verdadeiro pai é a pessoa que você sempre odiou. O que era isso? Um estrondo. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O valentão, desnorteado, parecia realmente estar à beira de um colapso. Não, isso não pode ser verdade. Ele estava balançando a cabeça, quase em estado de choque. Meu pai, ele nunca faria nada disso. O homem de terno olhou para a multidão, que estava presa à cena, sem acreditar nas palavras que saíam de sua boca. A verdade é, meus caros, que essa corrupção não é só uma questão de família. É um ciclo vicioso que nos aprisionou a todos, e a sua mãe querida é parte disso. Clara sentiu o colapso se aproximar. O burburinho crescia. Cada rumor, uma faca atravessando seu coração. O que as pessoas estavam pensando? E se tudo o que ela conhecia, as lutas que travara, fossem baseadas em mentiras? Os segredos estavam todos expostos, e agora o valentão lutava contra a verdade que aterrorizava. Ele tombou para trás, os olhos cheios de lágrimas. Como você pode fazer isso comigo? A voz dele tremia. O pai dele ser o que ele mais detestava, que sempre o marginalizara, era um choque. A presença da polícia se tornava mais audível. As sirenes gritavam lá fora. As luzes azuis piscavam pela janela como sombras adiantadas de um pesadelo ainda por vir. Clara fitou os olhos do valentão e ele a encarou em busca de uma resposta, de um apoio que talvez ninguém ali pudesse dar. O passado deles estava prestes a colidir de uma maneira que transformaria tudo. E nesse instante, o que havia de esperança para todos ali, o que mais estava escondido sob a superfície. E caos ganhava vida com a chegada da autoridade. E Clara sabia que a luta apenas estava começando. Diante dela, o que parecia ser uma batalha por justiça se tornava um turbilhão de revelações que mudariam a vida de todos para sempre. Clara estava paralisada, o nó na garganta se apertando e o coração pulsando com força. A tensão era palpável e ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O homem de terno escuro estava lançando uma bomba em cada palavra. Te pronunciava, revelando verdades que poderiam destruir vidas. Quando o homem jogou os documentos na tela, a multidão ficou em silêncio, absorvendo a gravidade daquela situação. Clara se sentiu como se estivesse em um turbilhão. Cada imagem que passava na tela parecia mais surreal. Mas então, uma coisa inesperada aconteceu. Enquanto todos estavam focados na tela, um barulho vindo da porta chamou a atenção de todos. A porta foi empurrada com força e uma mulher entrou correndo. Clara, sem acreditar no que via, reconheceu rapidamente a figura que avançava em direção a eles. Era sua mãe. Os olhos dela estavam arregalados e o desespero, estampado no rosto, deixava claro que algo estava muito errado. Mãe, Clara gritou, mas sua voz mal saiu, arrastada pela confusão.
A mulher parou, ofegante, mas ainda assim insistiu. Vocês precisam ouvir. A verdade é ainda mais sombria. O murmúrio na sala cresceu, misturado com expressões de choque e curiosidade. A mãe de Clara olhou para o homem de terno, o mesmo que estava expondo os segredos da família dos Valentões. Você não tem ideia do que está fazendo, ela exclamou, sua voz tremendo. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Eles não são os únicos que têm segredos. A história que contam, a verdade sobre sua família. Ela vai muito além do que você imagina. Os garotos, antes descontrolados, agora pareciam petrificados. O líder da turma, com o olhar fixo em sua mãe, balbuciou. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo de nós? O homem de terno sorriu, como se soubesse exatamente onde essa conversa estava indo. Nesse momento, Clara sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. A mãe dela continuou, a voz intensa. Não é apenas a família do seu pai que está envolvida em corrupção, mas a minha também. A verdade está envolta em mentiras, e se você não tiver cuidado, todos nós pagaremos um preço alto. Eles não são os únicos. As palavras dela pesaram como chumbo. Na sala, os olhos de todos se fecharam para ela, absorvendo a revelação como se fosse um soco no estômago. O que aquilo significava? Clara olhou para sua mãe com confusão e desespero. A mulher que sempre a apoiou, sempre foi um farol de força, estava agora profundamente envolvida em alguma conspiração obscura. A mãe de Clara respirou fundo, com um olhar que implorava por compreensão. Fiz o que fiz para nos proteger. Você pensa que a luta é só contra eles? A luta é contra um sistema que não vai parar por nada. O homem, satisfeito, logo interrompeu. E agora, minha querida, é hora da verdade. Não fugir, não esconder. Enquanto o silêncio se instalava novamente, um grito repentino cortou o ar. A polícia está chegando. Alguém gritou na multidão. Clara olhou para o homem e sua mãe, com uma mistura de temor e realização. O que poderia acontecer agora? A verdade estava prestes a explodir, mas a pergunta permanecia. Será que Clara ainda poderia confiar em sua própria mãe? Todo mundo estava prestes a ser arrastado por essas ondas de revelações. E no final, quem seriam os verdadeiros vilões da história? O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. De repente, uma explosão retumbou do lado de fora. O vidro da janela se estilhaçou ao mesmo tempo em que a sala era preenchida com som e caos. Clara caiu no chão. A poeira dos estilhaços envolvendo tudo. A multidão entrou em pânico. Gritos e correria tomaram conta do espaço. O que foi isso? Alguém gritou, enquanto outros chamavam por socorro. Uma fumaça espessa começou a se espalhar, e Clara tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma figura familiar apareceu entre a fumaça. Era o pai do valentão, o homem poderoso que estava no centro da corrupção, agora em um estado de desespero absoluto. Ele estava coberto de sujeira, o terno rasgado. É uma armadilha. Todos nós estamos em perigo, ele gritou, seus olhos cheios de pânico. Clara sentiu um frio na espinha. O que ele quis dizer com aquilo? O que estava realmente acontecendo? O homem de terno estava prestes a revelar algo devastador, mas a confusão ao redor deles era palpitante. Eles sabem, eles estão vindo atrás de nós. Ele olhou para o grupo em volta, e naquela hora, Clara percebeu que a linha entre vítimas e vilões havia desaparecido por completo. A luta deles não era só contra os valentões, mas contra algo muito mais sinistro, algo que ameaçava a todos ali. Um uivo distante se ouviu, e a polícia também começou a se mover. Clara decidiu, precisava encontrar uma saída, mas a pergunta gritando em sua mente era:
Qual era a verdade realmente? E no meio desse caos todo, um grito mudou tudo novamente. Que você tem a ver com isso, Clara? A voz soou do fundo, e todos os olhos estavam agora nela. O que ela tinha a ver com a corrupção? O que mais estava escondido em sua família? Ela sentiu que o mundo ao seu redor estava desmoronando, e a luta por justiça estava prestes a ganhar contornos que nem ela poderia imaginar. O destino aguardava. E a resposta à pergunta sobre quem realmente eram esses vilões e qual era o papel de Clara na trama estava prestes a explodir. Clara estava paralisada, o nó na garganta se apertando e o coração pulsando com força. A tensão era palpável e ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O homem de terno escuro estava lançando uma bomba em cada palavra que pronunciava, revelando verdades que poderiam destruir vidas. Quando o homem jogou os documentos na tela, a multidão ficou em silêncio, absorvendo a gravidade daquela situação. E foi nesse momento, enquanto a poeira da confusão ainda pairava no ar, que algo chocante ocorreu. Clara viu uma sombra parada na porta. Alguém que nunca esperava ver ali. Seu pai. O deixou em choque. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele gritou, olhos arregalados, a expressão misturando tristeza e raiva. Como você pôde se envolver com eles? Com essa gente? A sala mergulhou em um silêncio tenso, apenas quebrado pela respiração pesada de Clara e o murmúrio da multidão. A mãe de Clara parecia congelada, a boca aberta em incredulidade. Como você chegou aqui? Sua voz falhou. O olhar dela se fixou no esposo, e Clara percebeu que ali diante dela estava não apenas seu pai, mas também um homem que ela mal conhecia. Uma tensão palpável tomou conta do ambiente. Ele avançou, cada passo pesado, repleto de uma gravidade que Clara não conseguia entender. Eu vim porque a verdade não pode ser escondida. A verdade sobre você, sobre nós. Você não sabe quem realmente somos. O impacto das palavras dele reverberou como um grito. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Do que você está falando? O que você quer dizer? Ela não conseguia compreender. O medo se instalava no seu peito, um aperto que a paralisava. Ela olhou para os dois, sem saber para que lado ir. O pai se virou para a multidão, a raiva se transformando em desespero. Eu sou parte de tudo isso, e você também. Isso é ridículo. O que você quer dizer com isso? Disse o valentão, agora completamente perdido na conversa dos adultos. Este não era o mesmo garoto que havia rasgado seu diploma, mas um garoto que, como ela, estava descobrindo que havia muito mais por trás de suas vidas do que imaginaram. Clara observava enquanto os rostos da multidão passavam de curiosidade para confusão e a tensão crescia, como se o clima estivesse prestes a explodir. Você não tem ideia do que está acontecendo. Sempre precisei esconder meu passado, nossa história. Eu não queria que você se envolvesse nisso. O pai de Clara estava quase implorando. Suas palavras revelavam um passado obscuro que Clara nunca havia percebido. Ela sentia seus olhos se encherem de lágrimas, a verdade começando a desmoronar lentamente ao seu redor. Você tem que me contar. A voz do valentão tremeu e ele se aproximou, buscando entender. Quem é você realmente? O silêncio ficou pesado e os ecos das perguntas não ditas começaram a rondar a sala. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma descoberta que poderia mudar tudo. O homem de terno, ainda ali, riu de forma amarga. A verdade sempre aparece, um jeito ou outro. E agora, Clara, sua família e a dele estão atadas de uma maneira que você nunca imaginou. E se sua mãe não é a única que esconde segredos, Clara? Se a corrupção e os desvios não terminarem com seu diploma rasgado? Aquelas palavras cortaram como uma faca. Clara sentiu um nó na garganta, um peso que parecia esmagar todo o seu ser.
O valente tentou voltar a si. O que você está dizendo? O que isso significa para nós? Era algo pesado, sombrio, e o destino de todos ali começava a se entrelaçar de forma imprevisível. Clara percebeu que não havia como voltar atrás. E o que estava prestes a se revelar mais uma vez poderia vir à tona na maior calamidade que já vivera. Os murmúrios da multidão aumentavam, sua própria confusão, refletida nas expressões das pessoas ao redor. No instante que o som da sirene se aproximava, Clara se viu diante de uma escolha. Os laços que deveria cortar e os que precisava salvar estavam prestes a colidir de forma devastadora. Alguma verdade, mais sombria que ela poderia imaginar, estava à espreita, pronta para mudar tudo. E como lidar com isso? Clara estava em um turbilhão de emoções, cercada por segredos se desenrolando ao seu redor. Seu pai havia revelado que a história que conhecia era apenas a ponta do iceberg. A verdade estava prestes a mudar tudo. Ela olhou ao redor, vendo a multidão agitada, o pânico nos rostos. As sirenes estavam mais perto e a tensão estava quase insuportável. É hora de enfrentarmos isso, disse o pai de Clara, sua voz tremendo. Mas, Sirme, se não contarmos a verdade agora, isso só vai se agravar. Ele se voltou para a mãe de Clara e o olhar deles trocou mensagens que Clara não podia entender, mas que a deixaram ainda mais confusa. Precisamos ser honestos. Todas as vidas estão em jogo. A mãe de Clara engoliu em seco. Você não sabe do que está falando. Podemos perder tudo. Clara se aproximou, sentindo um fio de raiva crescer dentro de si. Perder tudo ou ganhar coragem para mudar tudo? Sem pensar, ela se virou para a multidão. Estamos todos presos a mentiras. É hora de quebrar essa corrente. Pessoas começaram a se mover, criando um burburinho. Lábios se moveram em sussurros, a tensão crescente. O valentão estava em um canto, paralisado, a expressão confusa. Nós também merecemos saber a verdade, ele murmurou. E naquele momento, algo mudou. Clara sentiu que poderia haver uma oportunidade, uma chance de união, mesmo que tivesse passado por tanta dor. O homem de terno, que tinha sido o foco da revelação, parecia cada vez mais preocupado. Se vocês não agirem rápido, a polícia vai tomar conta da situação. Era verdade. A sirene agora soava estridentemente, e Clara percebeu que todas aquelas revelações poderiam se desdobrar em consequências muito graves. Clara olhou nos olhos do valentão. Então ele fez um gesto, quebrando a barreira. Nós. Todos sabemos que o que fazemos está errado. No fundo, somos mais iguais do que imaginamos. Havia uma fragilidade naquela voz que tocou Clara, e ela a sentiu. Precisamos lutar juntos, não só para nossos interesses, mas pela comunidade inteira. Vamos expor esta corrupção, não só para proteger nossas famílias, mas para cuidar daqueles que sofreram as consequências disso. A multidão começou a responder à sua chamada, os ânimos inflando, e quando a polícia finalmente entrou, tudo parecia um pouco diferente. A jovem levantou os braços. Estamos aqui para dizer que não temos medo. Este é o nosso tempo. É hora da verdade. Gritos de apoio ecoaram e a energia mudou. A força. A multidão se ergueu num só clamor. E enquanto a autoridade se aproximava, Clara sentiu um misto de medo e esperançoso orgulho. E então, como um relâmpago, tudo explodiu em um tumulto. Os policiais avançaram, mas Clara e os outros começaram a gritar a verdade, as letras da injustiça desenrolando em suas vozes. Essa era a luta deles, uma luta por um futuro melhor. No meio do caos, Clara pegou a mão do valentão. Era um gesto de união. Eles sabiam que teriam que enfrentar muitos desafios pela frente, mas a esperança estava começando a brilhar. E enquanto as sirenes ecoavam, Clara decidiu que nunca mais seria uma vítima. E agora, antes de terminarmos, é hora de agir.
Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar apoio. Não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que foi impactante. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.